terça-feira, 11 de outubro, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Matheus da Costa Meira, conhecido como atirador do cinema, é absolvido da tentativa de homicídio contra um colega de cela. De acordo com a sentença, Matheus vai continuar internado por tempo indeterminado no Hospital de Custódia e Tratamento. Não é aquela absolvição que isenta de qualquer medida. É uma absolvição onde é aplicada a medida de segurança de internamento em um hospital de custódia e tratamento. Polícia apresenta 4 homens suspeitos de matar o assessor de um vereador da capital. Ele pediu que não fizesse nada com ele, podiam levar tudo, garantiram que não ia fazer, e quando chega nesse local que seria, na verdade, para abandoná-lo, o Bandeira resolve atirar e matar o rapaz. 5 jovens e 30 assassinatos. Este é o saldo dos crimes cometidos por traficantes de quadrilhas rivais. São facções que brigam e acabam se matando. Daí o número muito alto de homicídios aqui na região suburbana, que nada mais é do que uma guerra, uma rixa que existe entre eles por disputa de pontos de droga. 15 dias de prejuízo. Bancários reforçam continuidade da greve e obrigam a população a buscar alternativas para pagar as contas. O jeito é esperar, né? Só tem as lotéricas para efetuar qualquer pagamento, então esperar que a greve termine para que os bancos voltem ao normal. E ainda... Ex-campeão de boxe Reginaldo Holyfield fala da recuperação no hospital. Ele teve 30% do corpo queimado durante um incêndio há um mês. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. O ex-estudante de medicina baiano Matheus da Costa Meira, que matou 3 pessoas e feriu outras 5 dentro de um cinema em São Paulo há quase 12 anos, foi absolvido por outro crime hoje. Ele foi julgado pela tentativa de homicídio contra um colega de cela ano passado na penitenciária Lemos Brito. A audiência aconteceu no Fórum Rui Barbosa, aqui na capital. O julgamento demorou pouco mais de 1 hora. A decisão de absolver Matheus da Costa Meira foi baseada na comprovação de que ele tem problemas mentais e não pode ser responsabilizado pelos próprios atos. Não é aquela absolvição que isenta de qualquer medida. É uma absolvição onde é aplicada a medida de segurança de internamento em um hospital de custódia e tratamento, né? E os senhores assistiram à leitura da sentença, o juiz não estabeleceu um prazo. O crime aconteceu no dia 8 de maio de 2009. O colega de cela de Matheus, o espanhol Francisco Vital Lopes, foi agredido com golpes de tesoura por causa de uma discussão entre os dois. A agressão aconteceu dentro da cela, onde o réu cumpria a pena em Salvador por um crime que teve grande repercussão nacional. No dia 3 de novembro de 1999, o estudante de medicina matou 3 pessoas e feriu outras 5 dentro do cinema de um shopping na zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, ele sacou uma submetralhadora e disparou contra a plateia durante a exibição do filme Clube da Luta. Matheus foi preso em flagrante e, mesmo depois de vários recursos dos advogados, jamais ganhou liberdade. Na primeira sentença, no crime cometido em São Paulo, Matheus foi condenado a 48 anos de prisão. Ele chegou a cumprir parte da sentença em regime fechado na capital paulista. Depois foi transferido aqui para Salvador, onde ficou na penitenciária Lemos Brito. Foi lá que ele cometeu a tentativa de homicídio contra o companheiro de cela, o espanhol Francisco Vidal. Desde então, Matheus está internado no Hospital de Custódia e Tratamento. Com a absolvição agora, a estratégia da defesa é converter a primeira pena proferida em São Paulo na mesma decisão tomada pelo júri baiano. As provas que constam nesse processo, principalmente o laudo pericial, para tentar anular o julgamento de lá de São Paulo. Porque entendemos que desde aquela época, Matheus, pelo histórico familiar, pela pessoa que ele já apresentava esses distúrbios desde criança. De acordo com o juiz Moacir Pita Lima Filho, apenas uma perícia realizada por uma junta médica poderá dizer se o réu vai ganhar a liberdade. Ele começa a ser tratado como um doente mental e não como um culpado ou como um condenado. Então, o que se vai se avaliar é se cessou a periculosidade, se ele está tratado e se ele tem condição de conviver sem ser uma pessoa perigosa. Se isso for determinado pelos psiquiatras e ratificado pelo juiz da vara de execuções penais, ele é colocado em liberdade. Em greve há quase um mês, os funcionários dos Correios fizeram protesto no centro da capital hoje de manhã. Eles aguardam uma negociação com a direção nacional da empresa de Correios e Telégrafos.
Com um carro de som, representantes do sindicato reforçaram os motivos da paralisação. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial, reposição das perdas referentes ao período de 1994 a 2010, cesta alimentação e refeição no valor de R$ 300 e redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas para quem trabalha no atendimento. Não permitimos que a direção dos Correios, indicado pelo governo que nós elegemos, tome uma posição dessa envergadura de não negociar com os trabalhadores e levar uma greve para o tribunal com o simples intuito de derrotar a greve dos trabalhadores e com isso enfraquecer o poder do sindicato, que é esse sindicato que garante a permanência da democracia nesse país, para além das reivindicações justas que cada um de nós, trabalhadores e trabalhadoras, fazemos na praça e temos direito. Mais de 5 mil funcionários em todo o estado, 3 mil só em Salvador, estão de braços cruzados. São carteiros, atendentes, operadores de triagem e trabalhadores do setor administrativo. A última greve da categoria foi em 2009 e durou apenas 2 dias. E desde as 4 horas da tarde acontece no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, audiência para julgar o dissídio coletivo dos trabalhadores dos Correios. Durante a sessão, o relator do processo, o ministro Maurício Godinho Delgado, não considerou a greve abusiva e votou pela devolução dos 6 dias parados descontados no último contra-cheque pela empresa. Para Godinho, a compensação de todos os dias de greve deve ser com trabalho nos fins de semana, até que a entrega de todas as correspondências e encomendas fique em dia. O ministro incorporou ainda ao seu voto o aumento linear de salários no valor de R$ 80 a partir de 1º de outubro e vale extra de R$ 575 a ser pago em dezembro deste ano. A sessão continua e o voto do relator ainda vai ser analisado e votado pelo plenário composto de 9 ministros. E falando em greve, os bancários estão parados há 15 dias. Sem atendimento nas agências, a população busca as casas lotéricas para conseguir pagar as contas. Filas e mais filas. O jeito é esperar, né? Só tem as lotéricas para efetuar qualquer pagamento, então esperar que a greve termine para que os bancos voltem ao normal. Seu Carlos esperou quase 1 hora para pagar algumas contas. Não resolveu tudo porque o saque nas casas lotéricas é limitado. A dificuldade foi que eu queria sacar um valor maior que o que eu saquei, entendeu? Que ficou limitado apenas a R$ 1.000. Aí não deu para levar o que o senhor precisava? Pretendia fazer, exatamente. Vou ter que retornar outro dia para dar continuidade nesse processo. Já são 15 dias sem atendimento na maioria dos bancos. Só na Bahia são 703 agências sem funcionar. Para não ficar no prejuízo, a população recorre a outras alternativas. Mesmo assim, não dá para amenizar os transtornos causados pela greve. Toda greve é justa. Agora, o povo sofre. Há um certo descaso sobre isso. Estamos aí orando, rezando e pedindo a Deus que a greve dos bancários se acabe logo. Eu só fico estressado porque você pega uma fila, você não consegue pagar as contas, né? Aí o problema, vai pela loteria, tá cheia. As casas lotéricas estão lotadas, aí é difícil para eles. É um negócio que atrapalha realmente. E pelo visto a greve vai demorar ainda mais. É que até agora patrões e empregados ainda não chegaram num acordo. Os bancários pedem um aumento real de 5% nos salários, mas a contraproposta é de 0,56%. É um pedido muito baixo e a FENABAN até agora não se mostrou sensível a esse pedido. A lucratividade dos bancos, todo mundo sabe que é altíssima. Só no primeiro semestre desse ano, eles tiveram, em relação ao semestre do ano anterior, em torno de mais de 20% de aumento e não pode dar 5% de aumento à nossa categoria. Isso aí é um absurdo. A greve vai continuar e com certeza vai fortalecendo em todo o país. Estresse, impaciência, demora. Os clientes pedem pelo fim da paralisação. Tá difícil. Já era para ter acabado há muito tempo. Muitíssimo tempo mesmo. Cerca de 1.000 trabalhadores rurais e estudantes estão acampados em frente à sede da Secretaria Estadual da Educação, em Salvador. Os integrantes do movimento reivindicam educação de qualidade nas escolas instaladas nos assentamentos. Alan tem 17 anos, mora numa fazenda no extremo sul do estado e está no 2º ano do ensino médio. Já poderia ter concluído os estudos,
Mas por causa das dificuldades para ir à escola, que fica num assentamento do movimento do Sem Terra, chegou a desistir de estudar. Um ano retrasado eu fiquei sem estudar, estudei 3 meses e estava muito, dificuldade e chovendo muito, então eu tinha que ir a pé, já fui várias vezes a pé, andei 18 quilômetros a pé isso para ir. Segundo o MST, cerca de 2.000 alunos do ensino médio que moram ou estudam em assentamentos de 9 regiões da Bahia passam por essa mesma dificuldade. Eles percorrem, em média, 57 quilômetros para estudar. Isso quando conseguem chegar até a sala de aula. Everaldo, que mora no assentamento onde está localizada a escola que estuda, diz que muitas vezes fica sozinho na classe. A sala fica vazia devido ao transporte, que às vezes é muito ruim, porque quebra muito, e as estradas que dificultam muito, entendeu? Segundo este professor de matemática, a evasão prejudica o aprendizado, principalmente em disciplinas fundamentais como a dele. Matemática você tem uma certa sequência, né? Se você botar um conteúdo hoje e ele não vir amanhã, ele perde uma sequência, então prejudica bastante esse aprendizado. Para resolver o problema, a direção do movimento solicitou ao governo, no mês de abril, a construção de 7 novas escolas. Como o pedido não foi atendido, cerca de 1.000 trabalhadores rurais e estudantes decidiram acampar em frente à Secretaria Estadual da Educação, no centro administrativo, e retomar as reivindicações. Isso já vem sendo discutido há muito tempo, né? Em abril foi feito o acordo, mas é uma pauta já antiga que a gente tem da questão da educação no campo. E não é uma pauta apenas do movimento, dos movimentos do campo, de que nós queremos que isso seja priorizado a partir de agora. O secretário da Educação, Oswaldo Barreto, já se reuniu com os assentados. Mas, segundo os líderes do MST, eles só vão sair daqui com garantias de que o problema será resolvido. Com um cronograma de atividade da execução dessas questões, né? O prazo para a construção das escolas, quando vai ser feito o processo licitatório, como vai ser construído, a gente quer sair com algumas coisas já bem amarradinhas. Daqui a pouco, o ex-campeão de boxe Holyfield, que teve 30% do corpo queimado durante um incêndio, fala sobre a recuperação dele no hospital. E ainda, a polícia apresenta 4 homens acusados de matar o assessor de um vereador da capital. Agora você vê imagens ao vivo do cruzamento do Lucaia, em Salvador. Lucaia, esse cruzamento que dá acesso ao Rio Vermelho, à Avenida Vasco da Gama e também à Avenida Garibaldi, com trânsito intenso, como de costume, neste horário. 7h10. Bahia Record volta já. Vou mudar a rotina, né? Porque eu vou assistir na Record, é a emissora que vai transmitir os Jogos Pan-Americanos, e eu vou estar lá assistindo, acompanhando, para ver o que vai rolar, né? Bahia.